Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Capítulo 2. A Rua da Fiação. A muitos quilômetros de distância, a névoa gelada que comprimia as vidraças do primeiro-ministro flutuava sobre um rio sujo que serpeava entre barracos cobertos de mato e lixo. Uma enorme chaminé, relíquia de uma fábrica fechada, erguia-se sombria e agourinta. O silêncio total era quebrado apenas pelo rumorejo da água escura, e não havia vestígio de vida exceto por uma raposa esquelética que descera até o barranco na esperança de farejar um saco de peixe com fritas descartado no capim alto. Então, com um leve estalo, uma figura magra e encapuzada se materializou na margem do rio. A raposa congelou, fixando os olhos assustados no estranho fenômeno. A figura pareceu se orientar por alguns instantes. Então saiu andando com passos leves e ligeiros, sua longa capa farfalhando no capim. Conseguindo um estalo mais forte, outra figura encapuzada materializou-se. Espere! O grito rouco alarmou a raposa, agora quase achatada no mato. Saltou de seu esconderijo e subiu o barranco. Houve um lampejo verde, um ganido, e um animal caiu ao chão, morto. A segunda figura virou o corpo do animal com a ponta do pé. É só uma raposa, disse sumariamente uma voz feminina, por baixo do capuz. Pensei que fosse um auror. Cissa, espere! Mas a outra, que parara para olhar para trás ao perceber o lampejo, já estava subindo pelo barranco em que a raposa acabara de tombar. Cissa! Narcisa! Escute! A segunda mulher alcançou a primeira e agarrou-a pelo braço, mas esta se desvencilhou. Volte, Bela! Você precisa me escutar. Já escutei, já me decidi. Me deixe em paz. A mulher chamada Narcisa chegou ao alto do barranco, onde um gradil velho separava o rio de uma rua estreita calçada com pedras. A outra, Bela, continuou seguindo-a. Lado a lado, elas pararam, examinando na escuridão as fileiras de casas de tijolos aparentes, em ruínas, as janelas opacas e sem luz. Ele mora aqui? Perguntou Bela com desprezo na voz. Aqui? Neste monturo dos trouxas? Devemos ser os primeiros da nossa raça a pisar. Mas a Narcisa não estava escutando. Passara por uma abertura no gradil, enferrujado, e já atravessava a rua apressada. Cissa, espere! Bela acompanhou-a, sua capa enfunando as costas, e viu Narcisa embarafustar por um beco em meio ao casario e sair em outra rua quase idêntica. Alguns dos lampiões estavam quebrados e as duas mulheres percorriam alternadamente trechos de luz à sombra profunda. Bela alcançou Narcisa quando virava mais uma esquina, conseguindo desta vez segurá-la e virá-la de modo a ficarem frente a frente. Cissa, você não deve fazer isso. Não pode confiar nele. O Lorde das Trevas confia nele, não é? O Lorde das Trevas está, acho, enganado, ofegou Bela. Os seus olhos brilhavam momentaneamente sob o capuz, quando correu um olhar a toda a volta para verificar se estavam de fato sozinhas. Seja como for, recebemos ordens para não discutir o plano com ninguém. Isto é uma traição à diretriz. Me largue, Bela, bradou Narcisa, puxando uma varinha de dentro da capa e apontando-a ameaçadoramente para o rosto da outra. Bela apenas sorriu. Cissa, sua própria irmã, você não faria...
Não há mais nada que eu não faça, sussurrou Narcisa, com uma nota de histeria na voz. E quando baixou a varinha como se fosse uma faca, houve mais um lampejo. Bela soltou o braço da irmã como se houvesse recebido uma queimadura. Narcisa! Narcisa, contudo, prosseguira seu caminho apressada, esfregando a mão. A irmã perseguiu-a, mantendo distância, enquanto se aprofundavam no labirinto deserto de casas de tijolos aparentes. Por fim, Narcisa precipitou-se pela rua da Fiação, sobre a qual pairava a alta chaminé fabril, como um gigantesco dedo em riste. Seus passos ecoaram nas pedras do calçamento ao passar por janelas partidas e fechadas com tábuas, até chegar à última casa, onde uma luz fraca se filtrava pelas cortinas de um aposento térreo. Ela batera na porta antes que Bela, xingando baixinho, a alcançasse. Juntas esperaram, ligeiramente ofegantes, respirando o mau cheiro do rio sujo que a brisa noturna trazia às suas narinas. Passados alguns segundos, ouviram um movimento do lado de dentro da porta, que se entreabriu. Viram um homem mirrado espiando-as. Um homem com longos cabelos pretos repartidos ao meio, que formavam cortinas emoldurando-lhe o rosto emaciado e os olhos pretos. Narcisa baixou o capuz. Era tão pálida que parecia refulgir na escuridão. A cabeleira loura descia pelas costas, dando-lhe a aparência de uma mulher afogada. Narcisa! Exclamou o homem, abrindo um pouco mais a porta, de modo que a luz incidisse sobre ela e a irmã. Que surpresa agradável! Severo! Ela sussurrou tensa. Posso falar com você? É urgente. Mas é claro. Ele recuou para deixá-la entrar. A irmã, ainda encapuzada, acompanhou-a, mesmo sem convite. Snape! Cumprimentou secamente ao passar. Bellatrix, respondeu ele, os lábios finos encrespando-se em um sorriso ligeiramente zombeteiro, ao fechar a porta, depois que as mulheres passaram. Tinham entrado diretamente em uma pequena sala de visitas, que dava a impressão de uma cela acolchoada e escura. As paredes eram inteiramente cobertas de livros, a maioria encadernada em couro preto ou castanho. Um sofá poído, uma poltrona velha e uma mesa bamba estavam agrupados no círculo de luz projetado por um candeeiro preso no teto. O lugar tinha um ar de abandono, como se não fosse normalmente habitado. Snape indicou o sofá a Narcisa. Ela despiu a capa, atirou-a para um lado e se sentou, olhando para as mãos trêmulas e brancas que cruzava no colo. Bellatrix baixou o capuz mais lentamente. Tão morena quanto a irmã era clara, as pálpebras pesadas e o maxilar pronunciado. Ela não desviou os olhos de Snape quando foi se postar atrás de Narcisa. Então, em que posso lhe ser útil? Perguntou Snape, acomodando-se na poltrona de fronte às duas irmãs. Nós estamos sozinhos? Perguntou Narcisa em voz baixa. Claro que sim. Bem, Rabicho está aqui, mas não estamos contando com os vermes, não é mesmo? Ele apontou a varinha para a parede revestida de livros, às suas costas, e com um estampido, uma porta oculta se escancarou, revelando uma escada estreita, onde estava parado um homem pequeno. Como você já percebeu claramente, Rabicho, temos visitas, disse Snape sem pressa. O homem desceu encurvado os últimos degraus e entrou na sala. Tinha os olhos miúdos e lacrimosos, um nariz arrebitado e um sorrisinho incômodo.
Sua mão esquerda acariciava a direita, que parecia estar calçada com uma reluzente luva prateada. Narcisa, cumprimentou com uma vozinha aguda. E Bellatrix, que prazer! Rabicho vai nos servir uma bebida se aceitarem, disse Snape. Depois voltará para o quarto. Rabicho fez uma careta, como se Snape tivesse atirado alguma coisa nele. Não sou seu empregado, guinchou, evitando olhar para o outro. Sério? Tive a impressão de que o Lorde das Trevas colocou-o aqui para me ajudar. Ajudar, sim, mas não preparar bebidas nem limpar sua casa. Eu não fazia ideia, Rabicho, que você sonhasse com tarefas mais arriscadas, respondeu Snape melosamente. Podemos providenciar isso sem demora. Falarei com o Lorde das Trevas. Posso falar com ele eu mesmo, se quiser. Claro que pode, debochou Snape. Mas enquanto não faz isso, traga as bebidas. Bastará um pouco de vinho dos elfos. Rabicho hesitou um momento, como se fosse protestar. Mas então virou-se e entrou por outra porta oculta. Ouviram-se algumas batidas e o tilintar de copos. Segundos depois, ele retornava, trazendo uma bandeja com garrafa... Trazendo em uma bandeja uma garrafa empoeirada e 3 copos. Depositou-os na mesa bamba e se retirou depressa, batendo a porta recoberta dos livros ao passar. Snape serviu o vinho vermelho sangue nos 3 copos e entregou 2 às irmãs. Narcisa murmurou um agradecimento e Bellatrix nada disse, mas continuou a encarar Snape mal-humorada. Isto não pareceu perturbá-lo muito. Muito ao contrário, dava a impressão de diverti-lo. Ao Lorde das Trevas, brindou ele, erguendo o copo e esvaziando-o de um gole. As irmãs o imitaram. Snape tornou a encher os copos. Quando Narcisa recebeu dela, falou ansiosa. Severo, me desculpe vir aqui dessa maneira, mas precisava ver você. Acho que é o único que pode me ajudar. Snape ergueu a mão para interrompê-la. Então tornou a apontar a varinha para a porta oculta que abria para a escada. Ouviu-se um estampido forte e um guincho, seguido de um ruído dos passos apressados de Rabicho subindo a escada. Peço desculpas, disse Snape. Ultimamente ele deu para ficar escutando as portas. Não sei o que pretende. Mas o que era que você ia dizendo, Narcisa? Severo, sei que não devia estar aqui. Recebi ordens para não comentar nada com ninguém, mas... Então deveria segurar sua língua, vociferou Bellatrix. Principalmente diante de quem estamos. De quem estamos? Repetiu Snape em tom de zombaria. O que devo entender por essa ressalva, Bellatrix? Que eu não confio em você, Snape, e você sabe muito bem disso. Narcisa deixou escapar um som que poderia ser um soluço seco e cobriu o rosto com as mãos. Snape descansou seu copo na mesa e tornou a se acomodar, as mãos nos braços da poltrona, sorrindo para o rosto zangado de Bellatrix.